Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Se eu chegasse com um projeto de uma casa, te entregasse na sua mão, sabendo que a arquitetura já está definida, o projeto já está pronto para ser executado, você saberia tirar disso daqui um projeto estrutural? Se você hesitou, você tá onde a maioria dos engenheiros fica presa por anos. E nos próximos segundos a gente vai te mostrar por que isso não é culpa sua e como resolver isso de uma vez só. Mas antes disso, eu preciso te contar uma história porque ela tem tudo a ver com o motivo de você estar aqui agora. Eu estava no final da faculdade de Engenharia Civil, as matérias todas concluídas e as contas de estrutura estavam na ponta da língua. E a minha mãe percebeu que uma parede lá da nossa casa estava rachando, chamou um pedreiro para avaliar e também me chamou. Nós três então ficamos parados na frente daquele muro, olhando sem dizer nada. Até que minha mãe perguntou: "E aí, Léo, o que a gente faz para resolver isso?" Minha bochecha queimou, eu fiquei vermelho, comecei a gaguejar, falei coisa com coisa, daquele tipo de precisamos ver isso daí, não dá pra ter certeza agora, não dei uma solução concreta. Eu dei um jeito de encerrar aquela conversa o mais rápido possível, de sair do meio dos dois e fui pra internet pesquisar o que era um muro de arrimo e como ele se comporta. Com a engenharia quase formada na mão, eu levei quase 2 semanas para finalizar aquele projeto, correndo atrás de professores para confirmar as contas, atrás de referências. E quando eu entreguei, eu coloquei 2 vezes mais aço dentro dos elementos de concreto do que precisava, por conta do medo, já que era a casa da minha mãe, eu não podia correr o risco daquilo cair. Ela nunca soube que eu não sabia nada quando eu comecei a fazer os projetos. Eu bati no peito, assumi a responsabilidade e falei: vou fazer esse projeto. O muro tá de pé até hoje, mas naquele dia eu aprendi uma coisa que faculdade nenhuma vai te ensinar, que saber calcular é diferente de saber projetar. E isso com a engenharia quase formada na mão, hein? E com a minha história também não foi diferente. Eu tava no estágio beirando a execução de obra no 9º período, quase formando. E o dono do escritório, que tinha sacado já que eu era doido por estrutura, chegou em mim e perguntou se eu conseguia projetar uma estrutura mesclando alvenaria estrutural e concreto armado, os dois juntos no mesmo projeto. E aí, meu amigo, como todo aluno que tá prestes a formar, até mesmo recém-formado, eu gelei na hora. Na faculdade a gente aprende concreto armado numa caixinha e alvenaria estrutural na outra, estrutura metálica em outra. Agora, como juntar isso num projeto só, eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. Falei pra ele que podia mandar o orçamento pro cliente, que eu ia dar um jeito de fazer. E alguns dias depois ele me retorna falando que, por incrível que pareça, o cliente fechou o projeto. E aí, meu amigo, eu fiquei repensando aquilo até a ficha cair de vez. Não era mais um exercício de faculdade, era a vida real, que eu ia executar um projeto que iria realmente ser executado ali. Ou seja, era a casa de um cliente real, o cliente estava contando com o escritório e depois disso o dono do escritório que eu estagiava iria executar aquela casa realmente. Se desse alguma coisa errada, o erro ia direto para a vida real e quem ia ser cobrado no final era eu. E foi aí, meu amigo, que eu vi que não tinha mais volta. Enfiei a cara nos estudos, mais de 2 meses tentando aprender alguma coisa ali, e naquela época não tinha treinamento bom que ensinava do zero o que você precisava aprender. Era tudo picotado, alguns você tinha que pagar e muito caro por isso. Fiquei ali procurando, tentando entender algum software que fazia isso, tive que mesclar software A, software B, e no final, depois de muito desespero, eu realmente consegui entregar aquele projeto aos trancos e barrancos. O importante é que o projeto saiu e a casa realmente foi executada. Mas pensa num perrengue, meu amigo. E o que ficou na minha cabeça naquela época foi um misto de sensações. Foi um alívio de ter aprendido aquele projeto e ter entregado ele, mas ao mesmo tempo eu fiquei com muita raiva de ter gastado quase 2 meses para procurar um treinamento que tinha na internet, para ver se eu achava alguma coisa que realmente me ensinava algo que a faculdade não vai te ensinar. E foi aí que eu sentei e pensei, meu amigo, se naquela época eu precisei tanto disso, imagina só quantos engenheiros, arquitetos, estudantes que já formaram, ou até mesmo que estão formando, que estão passando pela mesma situação que eu passei lá atrás e estão precisando disso agora. E essa foi a pergunta que plantou a semente do que a gente vai te mostrar agora. E olha, aquela sensação que eu tive diante o muro não é exclusividade minha não. Tem engenheiro que estudou muito, fez curso, leu livro, tirava as melhores notas da
faculdade, mas na hora de projetar de verdade não tem a menor noção se aquela viga tá realmente proporcional para o vão, se aquele pilar tem bastante aço ou se o aço que está dentro dele está sendo suficiente para receber os esforços, se a laje que ele está detalhando é possível de ser executada ou não na obra. Ele sabe muito bem calcular, mas ele não sabe projetar. Tem quem foi na internet buscar no YouTube, artigos, fóruns, cada professor ensinando de um jeito diferente. E o pior, conteúdo gratuito na internet, a maioria das vezes só te entrega um pedaço da informação, aquela informação que dá a intenção, que parece que você sabe fazer alguma coisa, mas a parte que realmente importa, que é profunda, que resolve um projeto de verdade, normalmente essa daí fica escondida. E aí a pessoa acaba ficando com uma falsa sensação de que sabe projetar, mas na verdade não sabe. E tem ainda quem simplesmente vai em frente sem saber. Coragem não falta, mas o projeto sai superdimensionado por medo, ou pior, subdimensionado. E o cliente só vai perceber isso quando chama um pedreiro para executar aquela prancha que ele acabou de abrir. E isso, meu amigo, eu já vi acontecer mais vezes do que eu gostaria de te contar aqui, viu? Se você reconheceu algum desses, fica tranquilo que isso não é fraqueza, é resultado de um sistema que te ensinou a calcular, mas não te ensinou a projetar. Mas eu preciso te avisar sobre o verdadeiro problema, porque não é o que a maioria das pessoas pensa. O problema é você não saber usar o EBEC. Software, com uma semana qualquer um aprende. O problema não é a falta de conteúdo. Nunca teve tanto material disponível de graça quanto a gente tem hoje. E o verdadeiro problema tem um nome, e a gente chama de limbo do projetista. É basicamente aquele espaço onde você sabe a teoria, sabe fazer conta, mas na hora de pegar o projeto para executar, onde colocar cada pilar, cada viga e cada fundação, você trava, porque ninguém te ensinou isso. E a saída do limbo não é aprender mais teoria, não é aprender mais software, é desenvolver uma habilidade que a faculdade jamais te ensinou, que é a percepção estrutural. É a capacidade de olhar para qualquer estrutura antes mesmo de fazer o cálculo estrutural e sentir se aquilo faz sentido. Se aquela viga está proporcional para o vão, se aquele pilar tem aço demais ou se aquele detalhamento que você mandou para a obra é possível de ser executado. E enquanto você não desenvolver essa percepção estrutural, não importa quantos cursos de software você vai fazer. Você vai continuar dependendo do programa ali pro resto da vida. E quando ele errar, meu amigo, porque ele erra de verdade, aí você trava e não sabe mais por onde continuar. Mas então, o que desenvolve essa percepção estrutural? Não é mais teoria, não é mais curso de software, é uma coisa só: projetar projetos reais, do começo ao fim, vendo a tomada de decisão real, prática de um projeto. Não é assistindo alguém clicar, vendo o raciocínio acontecer diante dos seus olhos. Essa sapata de divisa, vale a pena trabalhar com ela de divisa ou fazer uma viga de equilíbrio? Essa estrutura precisa de um tirante inclinado ou dá para vencer esse balanço com a viga pura? A seção da viga precisa ter uma seção T para ter um maior desempenho no vão ou só uma viga retangular comum daria conta do recado? Essas perguntas não têm gabarito no livro, são decisões práticas de um projetista. E é exatamente esse raciocínio que você acompanha, decisão por decisão, ao longo de todo o projeto. E tem um detalhe que muda tudo aqui no Método VP. Você não vai aprender com um professor somente. Você vai aprender com dois. Com duas formas de pensar, duas formas de executar e duas formas de projetar. E isso, meu amigo, tem uma vantagem que muita gente não percebe de imediato. Muitas vezes o professor 1 aborda uma coisa que o professor 2 não abordou. E aí você junta aquelas coisas e percebe que vai muito além do que você já aprendeu ou aprenderia com uma única pessoa. São dois cursos distintos e duas cabeças processando o mesmo universo de forma diferente. Às vezes o que eu deixo passar no meu módulo, o Léo vai complementar lá no módulo dele. E o que ele não abordou lá no módulo dele, eu abordo aqui no meu. Você sai com uma visão mais completa do que qualquer curso por aí que aborde somente um professor e um único jeito de ensinar. E como são dois projetos diferentes, sapatas com lajes maciças no projeto do Léo e estacas com lajes treliçadas aqui no meu projeto, você já cobre uma vasta gama de 90% dos projetos que atendem aqui no mercado brasileiro. Seja fundação rasa ou profunda, laje maciça ou laje treliçada, você já vai sair com todo
todo o conhecimento adequado de ambos os métodos para poder executar o seu primeiro projeto. No meu projeto mesmo tem um aglomerado de aulas ali que eu passo mais de 4 horas testando concepção para o projeto estrutural desempenhar do jeito que eu preciso, na base do feeling, naquilo que eu já acho que funciona. No final eu tenho um projeto otimizado e seguro para o cliente. E você acompanha cada teste, cada descarte e cada decisão. E tem um momento até que eu gosto muito, que no final do lançamento, com tudo já lançado, encaminhado para o processamento, o arquiteto vai lá e liga, pedindo mudanças. E a gente tem que corrigir o projeto estrutural inteiro, considerando tudo que ele alterou no projeto arquitetônico. E tem um ponto que a maioria dos outros cursos que você vê na internet ignora, que é o detalhamento. Não adianta nada você fazer um projeto otimizado, econômico e seguro se o que você projetou ali o ferreiro não consegue cortar e nem dobrar as barras de aço. Uma viga com armaduras tão próximas ali que não passa nem a brita do concreto. Um pilar com 10 barras de meia, praticamente um pilar metálico. Uma sapata com espaçamento entre barras que acaba dificultando a execução. E o clássico, vigas com um monte de tamanho diferente na planta de formas que acaba dificultando demais a execução da obra. É o que normalmente acontece quando o projeto é cuspido pelo software e o projetista não tem essa percepção do que pode ser executado ou não na obra. A gente ensina a ir além, a refinar o detalhamento que o Eberic gera através do Builder, que também é um programa da AutoQI, e a transformar essas plantas do Builder em plantas executáveis com um refinamento extra ainda utilizando a ferramenta CAD. Porque um projeto bom só é bom mesmo quando o ferreiro consegue colocar ele debaixo do sol e executar com tranquilidade. No meu projeto, você vai para o segundo cenário mais comum aqui no mercado brasileiro. Um sobrado com estacas e laje treliçada. Fundação profunda, decisões que alteram o projeto por completo, desde o zero até o quantitativo. E mais do que saber projetar, meu amigo, você precisa saber negociar com o arquiteto. Um pilar que invade um pouquinho da porta ou até mesmo de uma janela, às vezes conversando ali com o arquiteto, você consegue resolver em poucos segundos um problema que parecia enorme. Essa habilidade de negociação também a gente treina aqui dentro do método VP. E olha, projeto real tem perrengue real. No meu projeto, por exemplo, eu tive que revisar o pé direito da estrutura, porque simplesmente não estava batendo com a regra de Blondel destinada ali no projeto arquitetônico. Um ajuste que pode parecer pequeno no começo vai impactar a estrutura por inteiro. Você elevando o pé direito, você acrescenta mais carga na estrutura, você aumenta a esbeltez dos pilares e diversos outros fatores que vão levando, ou seja, como se fosse um dominó. Você altera uma pecinha que vai levando a outra direto e assim no final você vê que mudou bastante coisa. E teve até mesmo um ponto no finalzinho do curso, na hora de processar a estrutura, que eu vi que as cargas estavam um pouquinho super majoradas. E aí, revisando a NBR 6120, acessando os relatórios do Eberic, realmente eu tinha colocado cargas a mais na estrutura. Isso não é erro do software, é o olho do projetista funcionando. E é isso que a gente te ensina aqui no método VP. E teve até mesmo a decisão de alterar a espessura das lajes do projeto. A gente começou a concepção da estrutura com uma laje de 17 padrão, mas no decorrer da estrutura com vãos enormes de 9 metros, a estrutura pediu uma laje maior e mais grossa. Então a gente removeu grande parte das vigas e trabalhamos com uma laje um pouquinho maior para aumentar a inércia do projeto. E todos esses perrengues se acompanha em tempo real assistindo às aulas do curso, porque é exatamente isso que você vai enfrentar quando estiver pegando o seu primeiro projeto aí na vida real também. Quando você terminar os 2 projetos, com tranquilidade eu posso te dizer isso, você vai fazer mais do que muitos engenheiros formados fazem nos primeiros 2 anos. E vai desenvolver aquilo que nenhum software dá, que é o olho do calculista. Agora deixa eu te contar uma coisa. O Léo tem um curso de leitura de projetos estruturais, com mais de 8.000 alunos no curso. E eu tenho a planilha de dimensionamento de vigas, com mais de 10.000 cópias vendidas. E nos comentários das nossas redes, todos os dias, mas todos os dias aparece exatamente o mesmo comentário. Léo e Vini, quando é que vocês vão fazer um curso ensinando a projetar uma estrutura de verdade? E durante anos a gente respondeu que o curso estava vindo.
dizendo. E esse momento, meu amigo, finalmente chegou. O Método VP é a resposta para isso tudo. Um curso organizado, completo e do jeito que a gente sempre quis entregar. Então você tá numa encruzilhada e eu preciso ser bem direto com você. Você tem basicamente 3 caminhos para seguir a partir de agora. Primeiro, fechar esse vídeo, não fazer nada, continuar na rotina e travar toda vez que você recebe um projeto arquitetônico na sua mão. Mas como que vai ser daqui a 6 meses? E o pior, como que vai ser daqui a 1 ano? Não fazer nada e continuar travando toda vez que cai um projeto na sua mão. Tentar sozinho fazer o que eu fiz anos atrás e pegar YouTube, artigo, fórum, juntar todos esses pedacinhos e tentar compilar em uma informação só. Ou terceiro, você vem junto com a gente, projeta 2 sobrados reais do zero à prancha, com 2 engenheiros do seu lado tomando as decisões junto com você. É a forma mais rápida, mais direta e mais segura de sair do limbo e desenvolver o olho do calculista. Então deixa a gente te mostrar tudo que está disponível aqui no Método Estrutura VP. Em cada projeto você vai basicamente do lançamento no Eberic, da concepção estrutural, do refinamento da estrutura, da parte do lançamento no QI CAD para refinar aquele projeto mais ainda e detalhar as pranchas. Depois a gente vai exportar isso tudo para um software CAD e depois extrair os quantitativos daquele projeto para você entregar tudo para o seu cliente, do zero até o final das pranchas. E o curso, ele não é estático, não são aulas que vão ficar ali gravadas para sempre. Ele vai crescendo junto com você. Já estão confirmados para entrar aqui no Método VP os bônus de muro de arrimo, escada e piscina de concreto armado. Aquela piscina que você faz com pilares, vigas de concreto e blocos de concreto, que é o que o seu cliente mais vai te pedir aí na obra. Vão ser diversos conteúdos adicionais chegando sem parar e sem custo para quem já está aqui dentro do Método VP. E você também ainda leva os arquivos completos dos 2 projetos que vão ser feitos aqui no módulo 2 com o Leonardo e no módulo 3 comigo, para você poder usar e conferir quantas vezes quiser nos seus futuros projetos. E sem contar também a licença educacional de 3 meses da Alto QI, uma parceria que a gente fez diretamente com eles. E eu vou te falar, a parcela do Eberic é muito mais do que você pagaria aqui no Método VP. E após esses 3 meses, você ainda tem 50% de desconto para adquirir a sua licença comercial. Ou seja, você vai ganhar 3 meses de acesso no Eberic e ainda por cima vai ganhar 50% de desconto para adquirir a sua licença comercial no futuro. Fora o certificado de conclusão e também o conhecimento que você vai agregar nos seus futuros projetos. Você começa pela seção Teoria das Estruturas, a base que a faculdade não te deu. Como cada elemento estrutural se comporta e deve se comportar num projeto antes mesmo de abrir o software. A partir daí, você escolhe qual caminho você quer tomar primeiro. O S2, que é o projeto de lajes maciças e sapatas, que é comigo, ou o S3, que é o projeto de lajes treliçadas e fundações profundas, que é com Vinícius. É importante fazer os 2 projetos, claro, mas você escolhe a ordem qual você quer fazer primeiro. Você também leva as configurações completas do Eberic, como cada configuração do Eberic impacta num projeto real, e o template padrão da nossa prancha CAD que a gente usa no treinamento, que a gente vai disponibilizar para você usar na sua vida profissional, caso tenha interesse. Você vai entrar no nosso grupo de network com os 2 engenheiros presentes, Vinícius e eu, e também alguns outros engenheiros mais experientes também. Não é só uma rede de alunos, é a nossa rede, a nossa comunidade, é onde a gente se interage, onde a gente faz network e às vezes tira dúvida de plataforma e também de projetos. O investimento para ter acesso a tudo isso está aqui embaixo. Clica no botão que está aparecendo aqui embaixo e confira as condições. E antes de você rolar a tela e até lá embaixo clicar, um último ponto. A gente só lança alguma coisa aqui quando tem certeza do que a gente está entregando. O Método VP foi construído com 2 projetos reais, decisões reais e anos de experiência de 2 engenheiros que já trabalham aqui na área de projetos estruturais praticamente o dia todo. Pode ficar tranquilo que a qualidade do que vai estar aqui dentro do curso a gente te garante. Deixa eu antecipar o que pode estar passando na sua cabeça. Eu nunca abri o Eberic na minha vida, como que eu faço? Perfeito, a gente começa do absoluto zero. Quanto
quanto menos você sabe é até melhor, porque aí não tem vícios. Ah, mas Vinícius, eu não sou engenheiro civil. Relaxa que você não precisa ser. Seja engenheiro, arquiteto, técnico de edificações ou estudantes, pode ficar tranquilo que esse método aqui é para você e aborda praticamente todo mundo. A gente vai te ensinar do zero até a entrega das pranchas para o cliente. Será que eu vou conseguir acompanhar? Olha, você tem acesso a todos os arquivos que a gente usa durante o treinamento, tem a nossa comunidade na plataforma onde está hospedado o curso, tem o nosso grupo, tem o apoio de projetistas mais experientes, você não está sozinho nessa. Você lembra daquele muro rachado? Daquela tarde que eu fiquei vermelho na frente da minha mãe por não saber dar uma resposta para ela da solução no muro? Hoje eu já não tenho mais. Não porque eu sou especial, muito pelo contrário, porque eu fui aprendendo na prática, errando, acertando e testando a fazer um projeto com qualidade e desenvolver a habilidade de um projetista estrutural. E é isso que a gente quer para você, que a próxima vez que cai um projeto na sua mão, você simplesmente não trave e fique em pânico. E sim que você saiba por onde começar, como projetar e como tomar decisões que vão ser realmente executáveis lá na obra durante a fase da etapa de execução. O botão continua aqui embaixo, garante seu acesso e começa a projetar ainda hoje. Porque a diferença em quem trava e quem projeta não é o talento, é o método. E o método tá aqui embaixo. Clica no botão, garante seu acesso e a gente se vê lá. Bora projetar!